Venho aqui hoje falar sobre esse pacote aí de corte de gastos, que é uma fake news total, né? Inclusive, vamos ver o que eles querem cortar aqui. Critérios para ser beneficiário do BPC, benefício de prestação continuada, que o Lula quer cortar, o pai dos pobres quer cortar o benefício de prestação continuada. Os critérios para concessão são os mesmos para todas as pessoas com deficiência. Elas devem ser consideradas incapazes de se manter sozinhas e a renda de cada pessoa do núcleo familiar, a chamada renda per capita, deve ser limitada a um salário mínimo vigente. Lula, no seu corte de gastos, não está cortando o ministério, está cortando BPC. O pai dos pobres quer acabar com o abono salarial para quem ganha 2 salários mínimos, deixar só para quem ganha 1 salário mínimo e meio. E quer impedir o crescimento do salário mínimo. Não é uma pessoa de direita, não sou eu. É o Lula e o governo do Lula todo. Tanto é que tem até gente aqui de esquerda indo ao púlpito falar sobre esse absurdo. Agora vamos aos fatos. Isso vai passar ou não vai passar? Depende. Depende do quanto que o governo Lula vai largar de emenda para que isso passe. Está rolando aí na Rádio Corredor que já foi oferecido para deputados de alguns partidos. Se tu é de um partido, tu vai ganhar 7 milhões se tu votar o pacote de corte de gasto que corta do pobre brasileiro, dependente de um BPC. Se tu é de outro partido, parece que já estão oferecendo um pouco mais, 10 milhões. Não sou eu que estou dizendo, é a Rádio Corredor. As negociatas que estão acontecendo para passar o tal do corte de gastos. Repito, Lula está cortando também da educação. Aqueles que viviam fazendo protestos em universidades e tal, porque não tinha dinheiro. Tem universidade aí que não consegue nem pagar a conta de luz. Mas daí estão quietinhos, não falam nada. Porque o pai Lula tem o direito de cortar dos mais vulneráveis, dos mais pobres, aumentar o preço de tudo, fazer pelas suas inconsequências políticas e econômicas o dólar chegar a mais de R$6, um patamar histórico, e tudo encarecer no mercado. A carne está cara, a picanha não chegou. Vi várias matérias hoje do valor da carne no mercado brasileiro. Então esse é o cara que ia colocar o pobre no orçamento. Tá aqui no corte de gastos dele, ele tira justamente o pobre, não é o pobre, é o miserável, o dependente, aquele incapaz que não consegue nem se sustentar. Isso é uma crueldade. Enquanto isso, por outro lado, não tem dinheiro para pagar o BPC, mas tem dinheiro para liberar emendas, e foi falado, se votar, a liberação é imediata, porque não estão liberando as emendas aí, né? Então, a liberação é imediata. Se imediata como? Perguntei para a pessoa que me comentou, não, é imediata até o final do ano. Então não tem dinheiro para o benefício de prestação continuada, mas tem dinheiro para a liberação de emendas. Esse é o governo do cara que disse que ia colocar o pobre no orçamento, o mais vulnerável no orçamento. Mas vejam só, basta usar um pouco o cérebro. Vamos pegar as falas do presidente Lula, o que ele já falou. Ele já falou que quem tem a tendência de votar mais nele é aquele que ganha pouco, aquele que ganha 2 salários mínimos. Então é claro que o Lula pensa em deixar todo mundo cada vez mais pobre, mais dependente do Estado. Vamos parar com essa mentalidade estatizante, né? E estou aqui falando do Lula, inclusive, que está lá, acho que ainda está internado no hospital, e desejo melhoras para ele, porque ele tem muito a se explicar para o povo brasileiro, e diferente do que a esquerda fazia,